Escute, a vida nos oferta muitas dificuldades, né? Boas e às vezes ruins. Mas elas podem ser superadas através da perseverança. Temos que perseverar para sermos participantes da promessa do Pai. Ser perseverante é ser resistente, não desistir mediante o desafio. E é sobre perseverança em momentos delicados, momentos de dor, onde a alma chora, que eu queria falar. E eu queria tomar como exemplo duas mulheres. Mulheres não contemporâneas, mas como eu e você, sonhadoras, persistentes e confiantes num Deus que nunca falha. Então, mulheres assim, cheias de incertezas, dúvidas, mas que tiveram sua vida transformada quando encontraram com o Mestre Jesus. A primeira está no Evangelho do Dr. né, conforme escreveu Jesus Cristo, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que vai falar da mulher do fluxo de sangue. No versículo 25, especialmente, vai dizer assim, ó, e certa mulher que havia 12 anos, né, com hemorragia. Nós não sabemos qual a hemorragia, mas ela havia 12 anos sofrendo com esse problema. E 26, padecendo muito e gastado tudo que tinha, ouviu falar de Jesus. Aí ela decidiu o quê? Mudar o cenário. Então, Paulo vai dizer que a fé ela vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor, certo? Então, ambas eram condenadas pela lei. Por quê? A primeira, mulher do fluxo de sangue, em Levítico 15, dizia assim, mulher ou homem com hemorragia há mais de 7 dias era considerada impura e, sendo impura, não poderia entrar no santo lugar. Não poderia se estar no meio da sociedade. De igual modo, a segunda, que eu quero falar para vocês, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 3, diz assim, e os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério. Aí, versículo 5, e na lei não mandou Moisés que tal sejam apedrejadas. Essa lei se encontra no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. O que eu vou entender aqui? Adultério não se comete sozinho. Então, nós já vamos começar a ver que era o quê? Era apontamentos, era o quê? Pessoas querendo ser melhor do que as outras. E é isso que Jesus vai quebrar. Jesus aqui vai quebrar o paradigma de ambas. Uma não pode estar na sociedade porque corria risco de ser apedrejada. Levítico 15 fala sobre isso. Outra não podia estar na sociedade porque era apontada, porque, segundo eles, foram pegos em adultério. Mas cadê o homem do adultério? Afinal de contas, sabemos nós que adultério não se comete sozinho. Mas o que elas têm em comum? O julgamento, o apontamento, não vai dar, não vai conseguir, mas também essas mulheres têm em comum o quê? A oportunidade de mudar o cenário, de recomeçar independente da dor. Ei, você pode recomeçar, porque o Senhor não te chamou para ser mais um, o Senhor te chamou para fazer diferença. Então, a primeira mulher, ela não poderia estar na sociedade. A segunda também não, porque era julgada, né? E se fosse pega, ela correria o risco de morrer. Mas decidiram fazer a diferença. Essa diferença que você temos que fazer, independente do cenário que foi criado, independente do que o medo diz para mim e para você. Você não vai conseguir, isso não é para você. Então elas foram em conta daquele que tudo pode, daquele que muda história, daquele que transforma choro em alegria, morte em vida e transforma a sua ansiedade em quietude, em coisas boas. Então, temos que nos apegar ao Senhor Jesus. Então, não desista, persevera. Tem milagre, tem bênção. Mas o que me chama a atenção? Todas, só como eu e você, passaram por dificuldades, mas foram superadas por um Deus que não cessa de amar. Foram superadas por um Deus que cada dia nos permite escrever mais um capítulo da nossa história. Para Jesus Cristo, o seu passado não importa. O presente você está vivendo hoje, mas o seu futuro, se você permitir, ele reescreve um novo capítulo da sua história chamado vida. Fique com Deus. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Boa noite.